Olá pessoal, estamos começando mais uma aula de física. Para quem não me conhece, sou o professor Matheus Costa e na aula de hoje nós vamos falar sobre a óptica, certo? Nesta aula nós enfatizaremos o conteúdo de refração, que foi justamente o último ponto ao qual na última aula nós falamos, certo? Nós falamos sobre a refração e fizemos uma breve introdução da refração. Nessa aula de hoje, nós iremos dar uma ênfase maior, certo? Nós vamos ver algumas leis da refração, da óptica, como também a gente vai ver algumas fórmulas, certo? Que será o nosso ponto de partida para os futuros vídeos de exercícios, certo? Que nós iremos nos basear justamente nessas questões, nessas equações de refração de cálculos, certo? Bom, a refração da luz é quando a luz se propaga de um meio para o outro, passa de um meio para o outro, havendo assim uma mudança na velocidade ao passar para o outro meio, certo? Como vocês podem observar aqui, nós temos o RI, o raio incidente, certo? O raio que vai incidir sobre o outro meio, e aqui temos o raio refratado, que se propaga no outro meio, certo? Se vocês observarem, não está nítido, mas nós podemos imaginar aqui a nossa linha chamada normal, certo? Onde nós teremos um ângulo de incidência e nós teremos o ângulo de refração. Ali é o nosso ângulo de incidência e aqui o nosso ângulo de refração. Sempre os raios são referenciados, questão de ângulo, à nossa linha imaginária chamada normal, certo? Sempre nós temos como referência nossa linha imaginária normal. E nós podemos perceber que há esse certo desvio, onde a luz, o raio incidente, deveria se propagar nessa linha reta, mas ocorre esse desvio, certo? Aqui nessa cor meio rosado, a gente tem um meio, nós podemos ter um meio, vamos supor que seja o ar, e esse mais azulado, nós podemos dizer que é o meio água, certo? Bom, como nós sabemos, ao passar para outro meio, a propagação da luz sofre um desvio. Uma coisa, uma prática bem fácil de refração, que você pode até mesmo fazer em casa, é pegar uma tigela que seja translúcida, ou pode ser transparente, de preferência transparente, certo? Colocar água nela, pegar uma lanterna e procurar um ambiente
bem escuro, justamente com o objetivo de incidir essa luz sobre a água, certo? Para que essa luz fique bem nítida aos seus olhos. Então, o que é que você faz? Você incide, quando você estiver nesse ambiente escuro, você incide o feixe de luz da lanterna de forma diagonal sobre a superfície da água, e ela vai ter você poderá observar esse desvio, certo? Você poderá observar esse desvio. Justamente você vai ter a clareza de que a luz não vai se propagar em linha reta. Ela deveria aqui continuar a sua propagação aqui em linha reta, mas ocorre um desvio na mudança desse meio, certo? Isso é justamente por conta da refração, certo? Como nós podemos perceber aqui, o raio incidente deveria seguir essa trajetória da linha pontilhada, mas ocorre um certo desvio, certo? A refração sempre vem acompanhada da reflexão. Se você observar, quando você incide uma lanterna sobre a água, é possível também ver o feixe dessa lanterna sendo refletido, certo? Por quê? Porque sempre a refração vem acompanhada da reflexão. Não tem como o feixe incidente, todo ele ser refratado para outro meio. Uma parte dela será refletida, certo? Uma parte dela será refletida, o que torna a aparência desse meio, desse outro meio que como um espelho, como quando a gente olha para um lago, por exemplo, a gente consegue ver o céu, justamente porque essa luz é refletida. E se for um lago bem claro, bem limpo, a gente também consegue ver o fundo desse lago. Isso porque ocorre a refração. A luz consegue atravessar a água e chegar até o fundo do lago, certo? Bom, na refração, quando o raio incide e é perpendicular à superfície, continua ocorrendo a refração. Só não há a mudança da trajetória da luz, mas ocorre sim a refração, certo? Nós temos aqui que vai mudar a trajetória. A trajetória aqui, ela muda. No caso, na diagonal. Se ela é perpendicular à superfície, vai haver somente a mudança da velocidade. É uma observação que nós devemos fazer. Não vai ocorrer o desvio, certo? Se ele for perpendicular à superfície, mas vai haver a mudança da velocidade da onda. No caso, se for na diagonal, como por isso que eu falei lá, quando você ligar a lanterna tem que ser na diagonal, para que você perceba essa refração, esse desvio, certo? Se você fizer na perpendicular à superfície, você não verá esse desvio ocorrer, certo? E o nosso índice de refração é a grandeza que mede a redução da velocidade no meio. No caso, nós temos o índice de refração, que ela vai ser igual, o índice de refração vai ser igual ao Czinho, o C minúsculo, que é a nossa velocidade da luz no vácuo,
E nós vamos ter o V, que é a nossa velocidade da luz no meio, certo? Aqui nós temos alguns materiais, como o ar, a água, o gelo, o álcool, o óleo, o vidro, o diamante e o rubi. Cada um deles tem o seu índice de refração, sendo o ar o mais próximo da velocidade máxima da luz. O único lugar que a velocidade da luz é máxima é justamente no vácuo, certo? E o mais próximo que chega da velocidade da luz no vácuo é o ar. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente descobre esse índice? Basta você saber a velocidade da luz do meio, certo? Basta você saber a velocidade da luz no determinado meio. Aí você pega a velocidade da luz no vácuo e divide pela velocidade da luz no meio, certo? Aí você vai ter o índice de refração desse meio. No caso, quanto maior for o índice de refração, menor será a velocidade da luz nesse meio, certo? Porque eles são inversamente proporcionais. E à medida que essa velocidade aumenta, menor é o seu índice de refração, sendo o índice de refração máximo igual a 1 e a velocidade da luz máxima igual a 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, certo? Então, nós temos aqui as leis de Newton. A primeira lei diz que tanto o raio incidente como a normal e o raio refratado têm que estar no mesmo plano, certo? As três linhas têm que estar no mesmo plano, ou seja, basta você pegar uma folha e desenhar as três linhas, o raio incidente, o raio refratado e a normal. Eles têm que estar na mesma folha. Se você, sem dobrar a folha, se você mudar a direção do raio refratado, consequentemente, o raio incidente também vai mudar, certo? E a segunda lei é justamente a nossa equação para os nossos exercícios, onde nós vamos ter o índice de refração do meio 1 multiplicado pelo seno do ângulo incidente vai ser igual ao índice de refração do meio 2 vezes o seno do ângulo refratado, certo? Essa parte a gente vai fazer alguns exercícios justamente para melhor entendimento e fixação desse conteúdo, certo? Na refração da luz, quando uma parte, por exemplo, outro exemplo cotidiano de refração que você pode fazer é pegar um copo com água, emergir sobre ele um lápis e você vai ver, você vai ter a ilusão de que o lápis está quebrado, justamente porque a parte que está imersa, está dentro do líquido da água, vai gerar outra imagem para você, que não é a imagem real, certo? Vai criar outra imagem para você. Assim, criando essa imagem como se o lápis, essa impressão de que o lápis está quebrado, certo? E isso é tudo por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Desde já, muito obrigado pela atenção. Valeu. Até a próxima, galera.